E aí, pessoal, vamos lá de novo, a gente retomando a parte 2 aqui no nossa aula de processo administrativo e pegando a parte última que a gente estava comentando, aspectos conceituais dentro da legislação, dentro da Lei 9.784 de 99. E os aspectos conceituais, órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura de administração direta e da estrutura de administração indireta. Nós já trabalhamos isso, né? O órgão ele não tem personalidade jurídica, mas ele tem personalidade judiciária, ou seja, ele atua em defesa das suas prerrogativas institucionais. Por outro lado, entidade, a lei nos traz uma definição que a entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Na última aula nós comentamos que essas entidades, maiormente, sobretudo, previstas lá na Constituição, no artigo 37, inciso 19, sobretudo, normalmente são conceituadas como fundações, autarquias, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Beleza? E aqui eu já faço uma indicação, dei uma olhada lá no Decreto-Lei 267, bem como na doutrina mais especializada, quando formos trabalhar a administração pública indireta e as suas entidades, nós vamos aprofundar o tema. Eu peço então a atenção de vocês sobre o que nós estamos trabalhando aqui. Depois, a autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Aqui este conceito ele é importante muitas vezes quando se dá a fase recursal nos processos administrativos. A gente vai aprender lá adiante como é que se dá isso aí, ou se vai para a autoridade que tomou a decisão, nós chamamos muitas vezes, né, de pedido de reconsideração, ou mesmo vai para a autoridade acima daquela que tomou a decisão, maiormente chamada de recurso. Beleza? Os dois, né, tecnicamente, são chamados de recurso, mas no dia a dia da administração a gente verifica que quando o pedido, o recurso, ele vai para a autoridade que tomou a decisão, nós chamamos comumente de pedido de reconsideração. E a autoridade, ele tem uma distinção importante aqui. A autoridade é aquela que tem poder de decisão. É por isso que muitas vezes, quando você vai recorrer numa junta administrativa de recursos e infrações, aqui na nossa capital nós temos a IPTC, o recurso ele é encaminhado ao presidente da IPTC e não ao fiscal de trânsito, porque o fiscal de trânsito ele é reconhecido como um agente da autoridade, beleza? E a gente costuma dizer, ele é uma autoridade. Não, ele é um agente da autoridade. Evidente para aspectos legais, para aspectos de penalização, quando a gente vai tratar abuso de autoridade, o abuso de autoridade ele traz um conceito mais amplo, né, de agentes públicos. Evidente que aqui nós estamos tratando com uma autoridade se o agente de trânsito abusar da autoridade. Mas no que diz respeito à possibilidade de recorrer, nós estamos diante de um agente da autoridade. Beleza, pessoal? Vamos seguir para entendermos mais um pouco sobre o processo administrativo. Princípios do processo administrativo. Os princípios eles estão previstos, né, lá no nosso artigo 2º, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9.784. Então aqui vocês podem buscar depois com calma em casa, enfim, no artigo 2º da nossa Lei 9.784 de 99. E o inciso 1º vai dizer o seguinte: atuação conforme a lei e o direito, né? A lei num aspecto mais restritivo, aquilo que está previsto em lei, e o direito essa construção entre princípios, essa ideia de normas, né? Princípios e regras e postulados e decisões jurisprudenciais, sobretudo que hoje nós temos decisões vinculantes, né? Após a nossa emenda constitucional 45, que criou, né, a súmula vinculante, previsão lá no artigo 103A, né, a criação sumulada, a criação da súmula vinculante, que faz com que a gente tenha essa ideia de que atuação conforme a lei e o direito é essa ideia, né, esse conjunto, digamos, seja da legislação, seja de súmula vinculante, que dão forma àquilo que nós chamamos de
direito. Né? O direito é isso, é mais que a lei, beleza? E presente aqui um princípio da legalidade. A administração, ela só pode agir conforme o princípio da legalidade. Há quem defenda, há quem traga a hipótese que, na verdade, nós estamos diante de uma regra da legalidade, porque para a administração pública, nesta ideia de princípios, que a gente possa sopesar os princípios, que possa haver ponderação dos princípios, para a administração pública não cabe esta ponderação de princípios no que diz respeito ao cumprimento da lei. A administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Né? Beleza? Isso, então aqui aqui a gente pode ver o princípio num rigor mais de uma ideia de regra, né, da legalidade. Beleza, pessoal? Depois, inciso 2º, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Aqui eu poderia colocar, a doutrina não traz muitas vezes, o princípio, ou o supraprincípio, da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público é colocado juntamente com o Celso Antônio, juntamente com o princípio da supremacia do interesse público, pelo nosso doutrinador maior, Celso Antônio Bandeira de Mello, como supraprincípios. E o princípio da indisponibilidade do interesse público, juntamente com o princípio da legalidade, é colocada pela Maria Silva Zanella de Pietro, como aqueles princípios que dão sustentação ao nosso regime jurídico administrativo. Fiquem atentos, então, com o inciso 2º, que traz esta ideia da indisponibilidade do interesse público, bem como o princípio da finalidade, ou seja, atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total, parcial de poderes ou competências, e se isso ocorrer tem que ser conforme a lei, beleza? Depois, no inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, princípio da eficiência e da impessoalidade. Lembrando que o princípio da eficiência, ele entrou em nosso ordenamento com a reforma administrativa de 98, através da emenda constitucional 19. Isso é importante porque antes nós tínhamos uma ideia de administração burocrática, no sentido de administração mais preocupada com os meios, e com a reforma administrativa de 98, nós tivemos uma preocupação mais com o aspecto gerencial, e nesse sentido o princípio da eficiência, ele busca verificar, né, os meios mais adequados, mas principalmente os resultados atingidos, por isso da eficiência. É bem importante esse princípio, sobretudo no momento pelo qual nós estamos vivendo. Nós temos que fazer a máquina pública funcionar com mais eficiência. Beleza, pessoal? E a impessoalidade, ou seja, aqui não é o interesse do Lúcio que está sendo levado em conta, que deve ser levado em conta, o interesse da pessoa do Lúcio, mas o interesse da administração pública. Aqui não é a finalidade privada, mas a finalidade do interesse público. Beleza? Inciso 4º. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, elementos internos daquilo que a gente chama de princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Tem a ver com a vedação à desonestidade. Tem que ficar bem atento com isso. Beleza, pessoal? Depois, divulgação oficial dos atos administrativos ressalvadas as hipóteses de direito previstas na Constituição. Princípio da publicidade. Hoje vivemos uma época onde muitos políticos estão defendendo aí a ausência de transparência, enfim. Não pega bem, tá, pessoal? Temos que ter publicidade dos atos da administração. E atos da administração dizem respeito à coletividade, e a coletividade tem que ter acesso a esses atos, tudo que está acontecendo dentro da administração pública. Okay? Por isso que nós temos um princípio, que é o princípio da publicidade, tem previsão lá no nosso artigo 37 caput, assim como o princípio da legalidade, o princípio da eficiência, moralidade, enfim, da impessoalidade. Nós temos que ficar atento com essas questões. O princípio da publicidade permite, digamos, uma das possibilidades de exercício da cidadania. Para que eu seja um cidadão, uma cidadã, é preciso que a administração atue positivamente no sentido de demonstrar, né, de forma muito transparente os seus atos. Okay? E isso nós atingimos através, né, do exercício do princípio da publicidade. Beleza, pessoal? Vamos ficar atento com isso. Inciso 6º, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções e medidas superiores
aquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Aqui, mais uma vez, a doutrina muitas vezes coloca como dois princípios sinônimos, outras vezes não, que é o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Indico um artigo bastante importante do professor Humberto Ávila acerca desse tema. É só colocar no Google, buscar professor Humberto Ávila, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que vocês vão encontrar uma importante reflexão da doutrina, uma importante doutrina acerca desse tema, beleza? Depois, indicação dos pressupostos de fato e de jeito que determinar a decisão obrigatória. Princípio da motivação, eu preciso colocar os fatos, o que aconteceu, enfim, a necessidade de contratação, por quê, em base no que, em qual lei, beleza? O processo administrativo, ele tem que estar atento a essas questões, beleza? A administração pública tem que motivar seus atos, beleza? Inciso 8º, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos e administrados. Princípio da obediência à forma e da segurança jurídica, que vai aparecer mais adiante também a segurança jurídica, porque a forma, como o Carl Schmitt, ele é muito criticado pela sua aderência, né, ao regime nazista, mas ele tem um conceito muito importante, né? O direito é forma. Isso é importante. Em algumas circunstâncias, é o que garante o exercício da cidadania, né? A defesa da cidadania. A forma nos garante a defesa da cidadania. A forma nos garante o que, pessoal? Ser tratado como igual, isonomia, né? O isomo igual à isonomia. Então é importante nós ficarmos atentos aqui com essa questão, o princípio da obediência à forma. Outra questão importante, a adoção das formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito. Um pouco do princípio do informalismo, mas aqui entendido também numa perspectiva de não se tornar inacessível, né, o acesso à administração pública. É nesse sentido que pelo menos eu entendo, né, esse informalismo, assim, abrir mão da forma básica, né, no sentido de facilitar a vida do cidadão e da cidadã. Depois, garantias dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos, nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, o princípio do contraditório da ampla defesa, é um princípio consagradíssimo em nossa Constituição, ainda que tenhamos tido no país, né, períodos de exceção, como o AI-5, enfim, que mitigou muito o princípio, né, na Constituição antiga, a Constituição de 67 e a Emenda Constitucional de 69, hoje nós temos este inciso previsto lá, esse direito fundamental de defesa previsto lá na nossa Constituição, no inciso 54 e 55, que é importante. Quer dizer, a administração, ela pode atuar, pode manifestar sua vontade, independente da minha vontade, mas eu tenho direito, né, se for atingido por isso